Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos abordar um tema muito importante para a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei número 14.133, do dia 1º de abril de 2021. Muito bem, nós vamos tratar de gestão fiscal responsável na aplicação dessa lei. Muitas pessoas entendem que responsabilidade fiscal está numa prateleira do direito e licitação e contratos está em outra prateleira. Os temas não conversam entre si, não há conexão entre eles. E neste vídeo nós vamos perceber que o legislador tratou de associar esses temas, facilitando a vida do gestor. Lembre-se, o nosso entendimento sobre a nova lei é uma lei muito técnica. Os servidores vão precisar de muita qualificação para melhorarem a gestão no Brasil no tema licitação e contratos. Na tela, nós vamos apresentar agora o nosso tema. A nova Lei de Licitações e Gestão Fiscal Responsável. Professor Jacobi Fernandes, Gestão Fiscal Responsável e Importância Jurídica. Agora nós vamos verificar na Lei de Responsabilidade Fiscal os artigos 1 e artigo 15. Na tela, com você. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. E no parágrafo 1º, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios. E eu paro a leitura aqui e projetamos agora o artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Inciso 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vimos que no artigo 1º e artigo 15 se exige ação planejada para evitar riscos, e a nova Lei de Licitações prevê a matriz de riscos e tem um capítulo inteiro destinado ao planejamento da licitação e do contrato. Veja a coerência dessas duas normas, veja a evolução do direito em prol da boa gestão pública. E no artigo 15 nós temos um comando geral. É considerado lesivo ao patrimônio público, ao erário, as ações que não observam os artigos 16 e 17. E no artigo 16 nós lemos o inciso 1, que manda estimar o efeito daquela ação, daquela despesa, no exercício e nos dois subsequentes. Às vezes não tem efeitos subsequentes nos dois exercícios financeiros, mas na maioria dos casos tem. Eu compro um veículo, como eu vou cuidar da manutenção do veículo, da revisão desse veículo, nos dois exercícios seguintes, pelo menos. E no inciso 2, busca-se a declaração do ordenador de despesas. Tem que ter nome e CPF, a gestão fiscal responsável. Mas não é só isso. Vou projetar para você agora alguns parágrafos do artigo 16 que têm pertinência com esse tema. Parágrafo 1º do artigo 16. Para os fins desta lei complementar, considera-se adequada com a Lei Orçamentária Anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente. E eu paro aí. Inciso 2. Compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Você viu agora? A compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual é se tem dotação suficiente. Mas muitos secretários da Fazenda no Brasil consideram o que a lei previu e depois dizem, mas não tem financeiro. Se tem orçamentário, tem que ter financeiro. E se não tem financeiro,
você tem que alterar a lei orçamentária anual. O que a maioria faz? Considera que há orçamento, mas não tem financeiro, e libera o financeiro sempre em novembro e dezembro, quando não dá mais tempo de gastar. E aí provocam o superávit fictício. Por que fictício? Porque falta medicamento nos hospitais. Seguraram dinheiro para a compra de medicamentos o ano inteiro. Eu visitei aqui um hospital em Brasília, não tinha sabonete, não tinha papel e não tinha álcool. Num corredor com 10 dispensadores de álcool, só um tinha álcool. E com certeza o Distrito Federal vai ter superávit financeiro no final do exercício, porque o secretário da Fazenda segura o dinheiro durante todo o período, tá certo? Se tem orçamento, tem que ter o financeiro. E se não tem financeiro, mude a lei orçamentária e distribua 1/12 durante o ano, uma parcela desse dinheiro a cada mês. E a segunda é a exigência da compatibilidade com o PPA e com a LDO. Eu brinco com os meus amigos, LDO só tem vedações. Veja se não há alguma vedação sobre esse assunto. Vamos agora à leitura do parágrafo 2º, 3º e 4º, para encerrar o artigo 16. Na tela agora. Artigo 16. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologias de cálculos utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se o disposto nesse artigo despesa consideradas irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentária. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. O que nós vimos agora? No parágrafo 2º, que você não pode chutar, tem que apresentar a metodologia como você chegou àquele valor. No parágrafo 3º, a ideia de que despesa é irrelevante, R$1.000, 5.000, 10.000, você não precisa verificar a compatibilidade. São despesas pequenas. E no parágrafo 4º, põe fim a uma grande discussão. Professor, em toda licitação tem que fazer isso? Sim, parágrafo 4º. Em toda licitação e empenho tem que fazer isso. Não é só quando se trata de alteração numa política pública, como alguns no passado tentaram fazer para exonerar todo mundo de responsabilidade fiscal. Tá certo? Muito bem, agora que você já compreendeu a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos tratar da nova Lei de Licitações e Contratos, em que isso impacta no seu dia a dia, quando você estiver usando a nova lei. É importante você observar agora, no próximo slide, as regras que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e complementam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Note como é importante, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é editada, publicada anualmente, antes da Lei Orçamentária Anual. E eu vou ler agora, e você vai compreender com muita facilidade, algumas regras que ficam sempre na LDO e complementam a lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, complementam a nova lei de licitações. Olha que interessante, na tela para você acompanhar. Artigo 165 da Lei 14.194. Para fins do disposto no artigo 16, que a gente acabou de ler, da Lei Complementar 101, inciso 1, as exigências nele contidas integrarão o processo administrativo, de que trata o artigo 38 da Lei 8666, ou seja, integrarão o processo de licitação. Inciso 2, acompanhe na tela ainda para mim. No que se refere ao disposto no parágrafo 3º do referido artigo, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 24. Ou seja, no momento em que nós estamos gravando, é R$17.000 e R$33.000. Artigo 65, inciso 3, na nova tela agora. No que se refere ao inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, do referido artigo, na execução das despesas, na antevigência da Lei Orçamentária de 2022, o ordenador de despesas poderá considerar os valores constantes do respectivo projeto de lei. Ou seja, se ainda não foi aprovada a nova lei orçamentária, você pode utilizar 1/12 do que está no projeto de lei. E, finalmente, o inciso 4. Os valores e as metas constantes no projeto de lei orçamentária de 2022 poderão ser utilizados
até a sanção da respectiva lei. No próximo slide, veja agora na tela comigo, artigo 166. Para fins do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101, esse artigo é o que trata da disponibilidade de caixa para estados e municípios, porque em 2022 tem eleições, né? Veja lá, o que dispõe. Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato ou instrumento congênere. E o parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços existentes e destinados à manutenção da administração pública federal, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. O que nós vimos aqui nesses slides da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Nós vimos o que é despesa irrelevante, vimos onde fica essa declaração do ordenador de despesas, fica no processo de licitação, e vimos uma situação muito particular para quem trabalha em Estado e quem trabalha para a União Federal. Quando você for considerar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, saber quanto você tem que deixar em caixa, pense, em serviços contínuos ou serviços destinados à manutenção, você não precisa deixar o valor do contrato inteiro em caixa. Basta você deixar o que vai acontecer no ano de 2022. Então, por exemplo, estou fazendo um contrato de manutenção de elevadores. Nosso dia a dia. Vamos imaginar que você assinou o contrato de 60 meses e cada mês vai ser R$1.000, 60 mil reais. Quanto você tem que deixar em caixa? Se você assinou o contrato em novembro, é novembro e dezembro. R$2.000 você tem que deixar em caixa. E você vai pagar essa despesa em novembro ou provavelmente a parcela de janeiro você vai pagar no mês de dezembro, você vai pagar no mês de janeiro. Deixou R$2.000 em caixa, cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, tá bom? No próximo vídeo, que será publicado em breve, nós vamos tratar da nova lei de licitações com a lei de responsabilidade fiscal. Me aguarde!